Pessoal, a gente está voltando com a live. Eu espero que todos retornem, porque iremos comentar sobre a importância da leitura e da compreensão do artigo 142 da Constituição Federal, onde vai falar das Forças Armadas. E também o que a gente pretende com isso é demonstrar que o que a mídia, a grande mídia, tem feito é deixar as pessoas com medo deste artigo, sendo que é necessário entendermos que o que se trata é de um poder moderador, que não muda a estrutura das coisas, mas que vem trazer a moderação para cada medida, tanto do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Vou convidar o Aira novamente para que a gente possa dar continuidade. Boa noite, Paulo, novamente. Boa noite. Essa questão do artigo 142 é bastante polêmica e tem sido bastante polêmica, né? Uns têm pegado esse esbarro que o presidente deu aí no quebra-queixo ali, onde ele falou que acabou e tá levando, todo mundo está levando isso para um lado, né? Que a gente sabe que não é o que irá acontecer. Como muitas vezes aqui já falaram, o presidente tem intenções disso, daquilo, ele está no poder, o presidente está no poder. O que precisa, na verdade, e que o artigo 142 fala, conforme disse né, um constituinte originário, né? Ele é um constituinte originário, o doutor Ives Gandra Martins, né? Ele disse em sua análise que o artigo 142 é um chamado de moderação. Não são forças armadas vindo com tanque de guerra, com metralhadora, batalhão, pelotão, invadindo Brasília. Não é isso, não é nada disso. Não tem nada disso. Né? E, ao mesmo tempo, o jurista Ives Gandra Martins insistiu em todo momento que o artigo 142 é uma questão de última ratio, em último caso, né? E que os poderes devem sim conversar entre si e buscar entre si, né, a predominância da harmonia entre eles. Só que a gente está vendo que está muito difícil, o cenário está difícil. E a gente está vendo que a balança está tendo um peso para um lado e para o outro. Porque o Supremo Tribunal Federal, até aqui, ele não tem poder nenhum que o modere. Né? A frase aí do Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Né? O grande Rui Barbosa. Só que Rui Barbosa morreu em quase 1930, mais ou menos. A Constituição Federal é de 1988. E o Ives Gandra Martins foi muito claro ao dizer que, naquele momento em que eles se empenhavam a escrever a Constituição Federal de 1988, o pensamento relativo ao artigo 142, em seu caput, né, se tratava disso. É como você falar assim, professor, né, você está participando de uma prova, 2 alunos ali, cada um fazendo a sua. Professor, por favor, fulano de tal está colando a minha prova. Né? Então, até hoje não fizeram isso. Por quê? Porque ninguém quer ser Caxias, né? Ninguém quer ser Caxias, né Paulo? Exato. Mas o poder, o artigo 142, no que nós entendemos, no que o professor Ives Gandra Martins nos fez entender, né, foi absolutamente isso daí. E hoje é levado para a sociedade como se fosse, né, o exército tomar o poder. Golpe, golpe. Até mesmo porque, Paulo, a finalidade maior e a essência disso é manter as instituições. Claro. Manter as instituições. Então, pode ser chamado, né, pode ser acionado por qualquer um dos poderes que está tendo a sua competência, suas prerrogativas invadidas por outro poder. E eu gostaria de frisar, Eran,
para as pessoas compreenderem melhor quem é Dr. Aline, Ives esposa. Gandra. Dr. Ives Gandra, ele esteve presente na estrutura da Constituição Federal de 1988. Ele, com sua influência e saber jurídico, notável saber jurídico, ele incluía ou retirava advérbios e vérbios da Constituição. Ele trocava, sabe, essas palavras como privativo, exclusivo. Essas Sim, palavras foram por conselhos dele, por debates em que ele esteve lá presente, foram que poderia colocados ou gerar retirados. sentidos ambíguos, não é verdade? Então, foi Exato. muito sábio Então, é um advogado, um professor universitário que tem 80 e poucos anos, que, graças ao bom Deus, ainda vive para poder nos dar a interpretação originária da Constituição de originária. 88. E ele mesmo, quando ele vai falar do poder moderador que as Forças Armadas têm. Agora, eu não sei qual o interesse que o Aran, eu pessoalmente, como operador de direito, como advogado, sinto-me triste com o que a mídia faz com a distorção das coisas, com a distorção da verdade. Porque como nós, brasileiros, temos um poder tão grande, temos uma possibilidade de ter, além dos poderes, uma força moderadora. E isso não é falado. O que é falado é que essa força moderadora é um golpe, são os maus, o exército é mau, o exército vai... quando se fala do exército, as pessoas logo entendem como a Alemanha nazista, puta que pariu. É um Mas absurdo que isso continua acontecendo. permita-me me interceder, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro fala que o maior medo dos comunistas, né? A última barreira para os comunistas é o exército brasileiro. E a gente tem aqui na nação, no nosso Brasil, o exército brasileiro como a instituição de maior referência, né? Positiva entre os cidadãos brasileiros, né, Paulo? É Mas a maravilhosa a gente Constituição. tem, se você disse aí a mídia, como que a mídia faz isso, a mídia não pode ouvir a palavra exército. É o gato e o rato. A mídia não pode. E aí, vem E, cá. e ela vem trazendo que é todo aquele trauma do período do regime militar, que é tudo aquilo. Gente, hoje, o próprio Ives Gandra Martins falou, o exército de hoje é um exército totalmente respeitador da Constituição Federal. Preparado, né? Então, é outra história, mas como eu falo e insisto, né? Não adianta, porque tem pessoas que não querem ouvir a verdade, né? E querem ficar sempre alheias à verdade, criando a sua narrativa e vendendo essa narrativa. E qual que é a função do poder moderador? Para deixar claro. Eu quero tentar, né, dar um exemplo e, se necessário, me corrija. Neste caso da suspensão, né, do STF suspender a nomeação do diretor da Polícia Federal. O próprio constituinte disse que ali o presidente do Executivo, Jair Bolsonaro, já podia ter clamado as Forças Armadas. Porque foi claro, foi uma ação clara do STF de interferência no Poder Executivo. E aí se perdeu a harmonia entre os poderes. E o que essa força moderadora faria nesse caso? Ia sustentar a decisão do presidente, porque é a lei. O que o poder moderador vai fazer? É evitar esse ativismo judicial demoníaco. Por que eu falo demoníaco? Porque tem o fim de causar o mal, a desestabilização de uma sociedade. Poxa vida, o Brasil é tão Olha o quanto rico, o isso tem Brasil nos é tão custado, bonito. né, Paulo? Olha o quanto isso tem nos custado. Olha, é um absurdo e eu nem pensei em tocar nesse assunto, mas
eu não me contenho. Quando ocorreu a questão do ex-ministro, né, o Sérgio Moro, eu ainda tive eu preferi me acalmar para poder, eu na minha limitação, eu precisava de um tempo para analisar as coisas, para poder ver a verdade. Porque é isso que eu busco. Eu busco conhecer a verdade. Porque a verdade me libertará e nos libertará. Eu também Então, confesso que dei esse passo atrás para observar a situação e ver o que poderia, onde né, eu poderia acostar, exato. né, a minha ideia sobre essa situação. Aí o que a gente percebe? Que o Sérgio Moro foi um causador da instabilidade que hoje nós vivemos. Por quê? Por quê? Porque se acaso ele, ainda que ele estivesse certo em alguma coisa, ele podia ter feito um ato honesto, como o do Mandetta, saído aí, presidente, não dá mais, e eu vou sair. Sim, Então, uma conversa particular. Agora, o cara tem coragem de ir e fazer uma provocação popular a fim de desestabilizar um país, cara. convocou uma coletiva de imprensa, falou o que tinha que falar, Que foram quase, responsabilidade. quase 4 horas, e olha só, e a gente viu que acabou se confirmando, né, pelo próprio, me, Vídeo. fala, me falha a memória agora, o diretor da Polícia Federal, que foi exonerado, Marcelo e que Freixo. ele mesmo confessou que foi de ofício, Uhum. que sabia, que pediu, que não aguentava. Então, olha quantas coisas, né, que vieram à tona, né, Paulo? Não é verdade? A gente Eu vê aí que... quero tentar expor alguma coisa, mas pode ser um tanto quanto polêmico. Mas o Sérgio Moro fez não passa de uma estratégia política. Sabe o que a gente vê, Airan? São juízes que querem se tornar políticos de toga. São homens que já possuem a toga, mas que já não se contentam em ser juízes. Querem ser políticos. Sem perder a toga. Então, é triste. E eu particularmente, às vezes me sinto angustiado, porque eu dediquei muito tempo para fazer o meu trabalho final na faculdade, elogiando o trabalho do Sérgio Moro, entende? Porque eu acreditava naquele homem. E eu sei que ele fez um bom trabalho na Lava Jato. Não deixa de ter sido Não deixa um de ter sido. excelente Só que trabalho. eu acreditava na personalidade do cara. Entende? Porque ele foi um homem de coragem. Então, Mas a depois gente, disso, você vê uma pessoa que com um claro e evidente vontade de estabilizar um país. E isso, Airan, é importante a gente falar, porque se tudo der errado, por exemplo, hoje, para o Sérgio Moro, o que vai acontecer? Ele vai colocar a sua roupa na mala e vai viajar para Miami, e vai morar em Miami, cara. E o país vai continuar desestabilizado. É muita irresponsabilidade. mas olha só, Paulo, eu não sei se confere, se é verdade, mas já vi na rede social que teve uma palestra dele, não sei quem está fazendo palestra agora, nesse momento de coronavírus, né? Então pode até ser fake news isso aí. Me desculpe se for. Estou falando aqui não colocando como verdade, mas já foi cancelada uma palestra dele, acho que na Argentina, devido aos boatos, né, que rondam aí as redes sociais. Mas, assim, de certa forma, eu acredito, Paulo, que a nação saiu prejudicada, saiu lesada com isso, né? Acho que cicatrizes que vão demorar curar, né, no seio do governo, até mesmo no imaginário popular, que tinha o Sérgio Moro como uma referência, né, de combate à corrupção, de honestidade. Mas a gente não pode, né, Paulo, talvez pegar ali a excelência de um juiz, né, a excelência que o conduziu ao cargo que ocupa e trazê-la, né, e querer misturá-la com seu caráter. Né, hoje a gente vê também um outro juiz, que é o Wilson Witzel, né, que nesse momento está sendo investigado por supostas ações e atos de corrupção, desvio de dinheiro, né, que foram destinados ao combate ao coronavírus. Então, a Bíblia fala, eu não sei te dizer aqui o versículo certo, talvez você saiba,
por ser mais, né, devoto que eu, que não confie no morno, né? E o Sérgio Moro era um homem muito morno, Paulo. Você deve querer, e falo com você, e uma das coisas que eu admiro muito em Bolsonaro é isso, porque o Bolsonaro ele é quente. Se você falar, ele vai te dar a resposta na hora. Ele não deixa para depois, qualquer que seja a resposta. Ele te dá ela na hora. E ele é quente, porque o homem morno, Paulo, o homem morno, ele pode te pegar de surpresa. É Você tão, tá entendendo? é tão horripilante que, Ele pode surpreender. de fato, eu conheço a passagem, é uma mensagem de um anjo da igreja de Odisseia, que está em Apocalipse 12, salvo engano. E o próprio Deus que fala, se você não é, se você ou você é quente ou você é frio. Como você sendo morno, eu estou prestes a vomitar-te de minha boca. Olha, Isso. olha, olha como profundo é. O próprio Criador, ele deseja vomitar o morno. Isso. E isso a gente vê hoje nesses tempos, né, Paulo? Muitas pessoas hoje entram nesse debate, talvez a pessoa tenha a sua religião e se apega à Constituição Federal, abrindo mão, né, do que está, para mim, está maior do que tudo nesse mundo, que é a palavra de Deus, né? Mesmo que eu seja imperfeito em segui-la, não estou dizendo aqui que sou, estou muito longe de ser, mas a palavra do Senhor para nós que somos cristãos, é a nossa maior referência e tem de ser, né? Claro. O Estado é laico, mas não é ateu, né? É laico, mas não é ateu. Exato. Então, hoje a gente vê que isso aí também é uma discussão que permeia muitos debates nas redes sociais e a gente vê muito morno nesse sentido. Muita pessoa morna. Ah, não, os isentões, né? Não, não sei o quê. Você está entendendo? Então tem muito disso hoje. E a gente deve evitar isso. A gente deve ter posições, né? Não, a pessoa isenta, ela precisa entender que ela não coloca só em risco a sua liberdade, mas ela colabora para que os seus pares, a sua família, também perca a liberdade. Neste momento, Ayran, neste momento, ficar calado é como se você concordasse com o cerceamento de liberdade de expressão. Ah, peraí, eu vou ficar calado, não tem problema não. É. Aí você bate palma, tá vendo lá, ó. Olha lá, ó. O que deu? E aí amanhã pode ser você, né? Eu estou procurando aqui uma frase que eu fiz, anotei aqui. Deixa eu achar ela aqui. Vou trazer ela, que é muito interessante. A gente pode entrar um pouco nessa questão da liberdade de expressão também, né? Quanto... Ah, tá aqui. Só um instante. Aqui. Isso aqui foi quem disse, né? Eu até vi hoje na revista, super interessante, desmentindo isso como uma citação, uma frase de Voltaire, que Voltaire não chegou a dizer isso. Quem disse isso foi a escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall, né, que foi a biógrafa de Voltaire. Ela escreveu: eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Né? Olha que frase, olha que reflexão para esse momento que a gente vive, que essa frase nos traz, hein, Paulo? Então, assim, eu discordo, como você diz, né? Viva o debate, vamos debater, tente me provar, né? Posso discordar, mas eu não quero que a sua voz se cale, porque amanhã pode ser a minha, e aí pode ser de um terceiro que venha querer imputar a nós três a sua vontade, seus desígnios, não é verdade? Ayran, isso é muito pertinente porque entrando na filosofia aristotélica, Aristóteles ele nos propôs 4 tipos de discursos: o discurso poético, o discurso
eu preciso recordar o nome, mas são 4 discursos, são os discursos. Eu preciso realmente falar isso, que isso é muito pertinente mesmo. Dialético. Exato. O discurso poético, o discurso oratória, o discurso dialético e o discurso lógico. Obrigado. E foi perdido, isso foi perdido houve uma mutilação desses discursos, desde o século IX até o início do Renascimento. O que se perdeu? Se perdeu a poética, que é a capacidade de pensar. Olha só, a capacidade de pensar deu lugar primeiramente à oratória. E quem usava a oratória? Os sofistas, que tinham como objetivo apenas impor seu ponto de vista e fazer com que outras pessoas concordassem com aquilo. Só que também a oratória foi perdida por um tempo. E aí ficou-se a dialética e depois o discurso lógico. O discurso lógico ele é muito desenvolvido por cientistas. Mas a dialética ela é tão importante para a sociedade, porque o que é a função da dialética? A dialética tem como objetivo trazer uma pessoa que tem conhecimento da questão e outra pessoa que tem conhecimento da questão. E eles irão debater essa questão. Só que ali não tem um interesse de eu vencer você ou eu vencer você. O interesse de ambos é demonstrar os pontos de vista e encontrarem a verdade. E o que acontece hoje? Eu não quero nem saber da verdade. O que entra agora? Entrou o hedonismo. O que é o hedonismo? É um olhar para si, somente. É a guerra de narrativas, né, Paulo? A guerra de narrativas. A gente vê isso hoje na guerra de narrativas. Então, é inacreditável quando 2 pessoas vão colocar opiniões e se no meio do debate ela vê que a outra pessoa tem a verdade, ainda assim ela não se cala. Ela quer vencer pessoalmente um debate e já não se importa mais com a verdade. E o que acontece o que vai acontecer com a sociedade vivendo na mentira? É a depravação. Vai cair. É por isso que no Brasil hoje a gente vê essa fervura nos nervos, né, nos debates aí, porque as pessoas entram no debate desprendidas de qualquer apego à lógica, né? Exato. Você traz para as pessoas ali o preto no branco, você mostra, né? Você evidencia ali de maneira clara para as pessoas, mas a tendência delas é permanecerem ainda no erro, né? Sem aceitar que estão errados. Então, o egoísmo entra muito nisso daí. O egoísmo entra muito nisso daí, porque até por trás desse discurso que as pessoas defendem, você pode olhar, né? Porque há interesses próprios para o seu metro quadrado, né? Para a redoma do seu metro quadrado. E aqui, voltando no que você falou antes, no início, a gente estava falando sobre a coletividade, né? Deixe de lado todo o sentimento do que você pensa para a coletividade. O que vale é o meu aqui, é o metro quadrado. Na época de fulano era assim, era bom porque era assim. Hoje é ruim porque eu não tenho isso mais. E você fala, meu amigo, mas por favor, vamos olhar aqui de um ponto de vista. Vamos lá nas nuvens, vamos olhar do alto. Vamos olhar do alto, quando a gente está vendo todo mundo de uma maneira mais aberta, né, difusa. Vamos olhar dessa forma? Não. Você é fascista, você é nazista, você é gado, você é isso, você é aquilo. Né? Então, tempos difíceis. O próprio Platão, no seu livro A República, né, a República de Platão, ele nos retrata, ele via e parece-me que previa todo o caminho feito e que seria feito pela sociedade. Platão, ele no livro 8 desse livro da República, é um livro bastante interessante, é quase incabível uma pessoa entrar na política hoje sem conhecer tal livro, A República de Platão. E Platão, ele vai nos retratar nesse livro 8 a seguinte questão. Há a tripartição dos poderes.
Mas ele faz uma analogia também na tripartite, porque aqui não está falando tripartição do poder judiciário, do poder legislativo e do executivo. Está falando na tripartição de classes, de afazeres. E ele faz uma analogia à tripartição da alma também. Aí ele faz as analogias. E o que é essa tripartição que faria com que uma sociedade fosse ideal? É a seguinte, ele coloca os artesãos, os trabalhadores, aqueles que têm desejo de buscar o dinheiro, comida, todas as situações cotidianas. Acima um pouco, tem os soldados, aqueles que protegem, aqueles que fazem o papel de proteção. A defesa. Exato. E logo depois vem os políticos, vem os filósofos, aqueles que vêm com ideias, que estudam de fato, entregam sua vida para estudar. Olha, veja bem, Platão, olha quanto tempo tem Platão. Então, ele estava se desenvolvendo ideias de uma estruturação, de uma estrutura de como a sociedade iria sobreviver. Então, aí tem essa tripartição. Então, ele faz esse ideal, não perfeito, até porque pessoas imperfeitas iriam compor essas escalas, né? Então, há imperfeição porque pessoas iriam estar ali. Mas talvez, só rapidinho, talvez naquele tempo seria perfeito. Talvez naquele tempo, naquela sociedade, naquele momento, né? É hoje que a gente tem aqui, não sei se naquela época ainda já era dessa forma, a gente tem um contraste hoje de exemplos, maus exemplos, influências, de toda forma. Né? Não sei se nessa época tinha. Não. Inclusive... E a gente acaba vendo, se você trazer para hoje, seria o quê? Né? Seria a segurança pública, a iniciativa privada e a iniciativa pública. Não. Né? Isso aí. Inclusive, já havia problemática, porque Platão, quando ele tentou introduzir a sua filosofia na política, foi preso. Por quê? Porque aí vai começar a evolução, não diria talvez evolução, mas uma decrescente. Por quê? Porque aí vai passar para a próxima fase, que seria por exemplo, aquele artesão, ele poderia criar dentro de si uma vontade de, peraí, por que eu tenho que fazer o trabalho manual? Isso, Dairan, olha como ele analisa o egoísmo do ser humano. Aí, quebrando esse idealismo, vai crescer nele uma inveja, uma vontade, e aí vai fazer com que esse ideal seja quebrado. Aí vai pular para a próxima estrutura. Aí ele desenvolve outra estrutura, que vai decrescendo, vai terminando. E qual que é a próxima estrutura? É uma involução, na verdade. Involução. Então, isso no final eu quero te mostrar essa analogia com a alma. Então, ele vai vir a próxima ideia de estrutura de sociedade, que é onde os artesãos vão perceber que naquele segundo escalão, onde tem soldados, eles conseguem ter honra. Eles têm honra e eles têm fama. Nossa, mas aquele cara é corajoso. Ele faz isso, ele nos protege. E aí, o que vai acontecer? Todos vão querer subir para esse escalão para poder fazer, ter a fama. Espera aí. Eu quero ter. Ok, aí cidades vão invadir outras cidades para acumular bens. E quando ele volta com dinheiro, a pessoa sobe no pedestal. Peraí, nossa, aquele é um herói, ele trouxe dinheiro para a nossa sociedade. E aí, uma hora vai acontecer o seguinte: o soldado, aquele que tinha honra, ele vai começar a pensar o seguinte: peraí, eu já não preciso de ir buscar de fama em outro lugar, em uma guerra. Eu já tenho dinheiro suficiente para não precisar disso. E com o dinheiro eu consigo conquistar o povo. Olha só
Olha como a mente do Platão ela é interessante. E aí E vai aí fazer. também já quer ir para a política, né? Olha Claro, como... olha só como é interessante, olha como é interessante. Então, aí com o dinheiro, eu não preciso mais. Então, a sociedade vai começando a perder aquele desejo aquele amor à pátria. Olha só, antes havia um amor à pátria, porque eu ia salvar a minha cidade. Que seja por fama ou não, isso acontecia. Mas isso se perde. Veja bem, isso se perde, porque agora eu tenho dinheiro. Agora eu quero subir num estado maior. E aí, o que acontece? Os filósofos já não tinham dinheiro. Eles eram apenas dotados de uma inteligência, né? E ali eles vão perder a sua colocação. E quem vai subir? Vai subir para o nível alto da questão pessoas que já não têm tanta inteligência para organizar as coisas e que não Sim. tem mais aquele desejo de honra, aquele desejo de patriotismo e que tem dinheiro. Olha só. E aí, veja Pessoas bem, movidas por outros interesses, né? Por outros... olha como isso tudo vai se refletindo na sociedade atual. É Olha só verdade, como, eu falo. olha só como isso. Platão, ele é incrível. Então, aí, olha só a evolução, Airan. A evolução continua. A evolução continua. Por quê? Vai chegar o ponto em que vai nascer aquelas pessoas que um dia lutaram, que agora têm o poder da cidade, como não precisarão mais lutar, não tem mais nem aquele sentimento de patriotismo, vão ter filhos. E esses filhos não vão precisar nem sequer lembrar os feitos dos seus pais. Então, eles vão ter agora apenas uma vontade de gastar o dinheiro que já foi recolhido. E aí vai se perder o restício de patriotismo, já não se preocupa-se com a filosofia, já não se preocupa mais com o trabalho manual. Porque eu tenho dinheiro, eu só vou gastar o dinheiro, não preciso fazer mais nada. Então, essas pessoas vão entregar sua vida a vidas desregradas. E a Como. gente vê hoje o quanto é intensa, né, a busca pelo dinheiro fácil. E até mesmo Exato, pessoas que ingressam na política com esse propósito, né? sem Com dúvida. vista nos salários, né? Com vista nos salários, nos benefícios e nas vantagens. Né? Às vezes Exato. pessoas que não têm o mínimo a contribuir, né? Não conseguem ficar conosco aqui num debate como esse, não fica 10 minutos aqui trazendo qualquer coisa que seja propositiva, construtiva, Claro. né? Então, a gente vai vendo realmente uma decadência da sociedade. Por um momento eu estudei, eu não sei te especificar quem era, de qual base filosófica partiu isso aí, mas justamente nesse sentido, que a verdadeira humildade era um livro que tratava-se de um príncipe, né? Mas eu não li, comecei a ler, mas o prefácio, o início dele, trazia muito disso, sobre a questão da humildade. Que o que é a humildade? A humildade é você reconhecer a importância de onde você está, da função que você ocupa, no conjunto do todo, no conjunto do todo, né? E hoje a gente vê isso, a gente pode trazer isso aqui, por exemplo, até ali, o pessoal fala que o ministro Moro, ele foi mordido pela abelhinha azul, pela mosca azul, né? Quando logo começou a sair aquelas pesquisas de que ele provavelmente seria o próximo presidente. Então, isso começou né, A mexer, né? a abrir nele essa possibilidade. Não. Então, É, é, é em- em- muito o que Platão preveu é muito do que tem aqui hoje. não, Acho que você Airan, acertou e o que demais. vai acontecer? Aí os filhos daqueles viventes desregrados vão nascer e vão nascer outros e vão nascer outros e vão nascer outros, entende? E aqueles princípios de trabalho manual verdadeiro, aquele princípio de valores patrióticos, todo aquele valor de a necessidade de estudar as estruturas vão ser perdidos. E agora trazendo isso para a nossa realidade, o que está acontecendo agora? Veio um presidente, Jair Bolsonaro, que tem o trabalho manual dentro de si, tem também o amor à pátria dentro de si e tem a inteligência dentro de si e quer quebrar com uma cultura. Sim,
cultura essa, Paulo, que a gente observa que hoje, dentro desse mesmo sentido que você estava falando, de pessoas que, por exemplo, ingressam na educação simplesmente para ter o diploma, o papel. De que lhe serve o papel? De que lhe serve o papel? Né? Hoje eu estou na minha segunda faculdade, fazendo a faculdade de Direito. Né? Eu já fiz uma faculdade de Design Gráfico e eu não tenho meu diploma. Não tenho meu diploma de Design Gráfico, porque eu fiquei devendo 2 matérias de estágio. Né? Isso não me impede de trabalhar na área, a profissão não foi regulamentada, então nada me impede de trabalhar na área. Executo muito bem, cumpri todas as disciplinas, mas por não ter feito o estágio naquele momento, né, outro tempo, outras dificuldades, então eu não concluí, né? E não me impede de trabalhar. E nem também me coloca abaixo, talvez, de quem tenha. Claro, Porque claro. a paixão que eu tenho pelo design gráfico está longe de estar vinculada àquele papel na parede. Você entendeu? Porque o que me faz o design gráfico não é o papel na parede. É o quanto eu me empenho, é o quanto eu tenho paixão por isso, é o quanto eu busco fazer isso. Então, estou fazendo direito, às vezes eu falo assim, eu estou estudando direito, mas acho que eu não consigo largar o design gráfico. Porque eu realmente gosto, eu amo o que eu faço. Então, as pessoas perdem um pouco disso, as pessoas se iludem demais com resultados fáceis, com a busca pelo dinheiro, né? Por querer ser maior, por querer estar sempre... Né? É claro, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, mas não passando por cima dos outros, não de maneira torpe, não é verdade, Paulo? Claro. A Paula perguntou, será que ele foi chantageado ou o poder falou mais alto? Eu acho que ela está se referindo ao Sérgio Moro. Olha, eu, sinceramente, na minha opinião, ele não foi chantageado e o poder também não falou mais alto, porque ele já era um homem de poder. A questão, para mim, é que ele faz parte de uma ideologia comunista. Isso aí é nele, é ele, é ele. Nada precisaria É de chantageá-lo. intrínseco, né? Está É ele. intrínseco. Exato. Há uma corrente, Ayran, filosófica dentro desse assunto que a gente está, que explica muito bem essa questão. Há 4 tipos de homens. Há o homem material, subjetivo, o homem material, objetivo. E o homem espiritual, objetivo e subjetivo. O que isso significa? A maioria das pessoas são hoje pessoas materiais, subjetivas. São aquelas que não têm, se perguntarem qual que é a minha função no mundo, ela não sabe te responder. Ela não vai te responder. Ei, peraí, o que você quer nesse mundo? Ela vai pensar, ela não sabe ainda. Então vive como os fantoches, de lá para cá, vivendo apenas por prazeres materiais. Ou pode pegar a resposta mais rápida e conveniente e jogar na conversa, né? E logo Facilmente. você vê quando a gente entra na faculdade, primeiro dia de aula, que os professores começam a perguntar o que você pretende com o curso de Direito? A maioria, eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor, eu quero ser, né, um defensor público. São os cargos, né, que mais oferem retorno financeiro. Né? Exato. Aí chega no 5º período, já mudou de ideia. Já mudou de ideia. Aquilo ali, a pessoa talvez não chega nem no 5º. Mas falou aquilo naquele momento, porque não teve uma base formada para ser aquilo. E, ao contrário, a gente vê pessoas realmente que brilham, que se destacam. E que se tornam. Que tiveram uma base realmente voltada a essa dedicação de selo. A questão porque são homens materiais subjetivos. E os homens materiais subjetivos, eles não querem encarar a dor. Eles querem sentir o prazer. Então não vai querer, não vai ter força. Aliás, não vão nem saber o que querem, para começar. E quando sentirem vontade de algo, não terão forças o suficiente para poder se debruçar num livro. Porque vai doer, mas ele está acostumado com prazer. Entende? E aquele livro talvez possa trazer para ele verdades que vão totalmente contra ao que ele vive, ao que ele acredita, ao modus vivendi que ele trouxe e aceitou para a sua vida. Agora, muitas pessoas correm da verdade, Paulo. Correm quando da verdade, o homem era... com medo dela desmancharem os projetos que eles criaram para si mesmos. Uhum. Aí o que acontece? O homem
O homem, quando ele deixa de ser material subjetivo e passa a ser um homem material objetivo, ele ao menos sabe o que quer fazer. Só que aí ele vai ter que debruçar no seu negócio. Entende? Peraí, agora eu já sei o que eu quero. Então agora eu vou ter que. O homem sendo objetivo, ele vai debruçar naquele projeto. Então ele vai ter que cuidar do seu negócio e do seu ócio. O que é ócio? Do seu tempo livre. Então ele precisa dedicar-se àquilo ali verdadeiramente. Ele ainda é um homem só material, mas ele já sabe o que quer. Aí passando, explicando assim de forma rápida, né, passando para o homem espiritual subjetivo, vai voltar naquela estrutura de Platão, que o homem espiritual subjetivo, ele já tem ele está enraizado nele valores como o valor da justiça, o valor da seguridade. Então, ele tem dentro de si algo intrínseco que ele deseja cumprir com aquilo. Isso, para mim, é um exemplo de policiais honestos, por exemplo. Ele veste a farda para poder servir, para poder proteger. Esse é um homem... Sabe que pode sair de casa e não voltar, né? Exato, mas aí ele já não é um homem simplesmente material. Ele passa a ser um homem espiritual com valores subjetivos. Uhum. Agora, o homem espiritual objetivo são aqueles que se debruçam nos livros não para satisfazerem o seu ego, mas para poder dar ao próximo o conhecimento da verdade. Olha só que bonito. Valores, Ayran, que, sinceramente, a gente vê, talvez, 90% da população é simplesmente material subjetivo. Tá de lá para cá, se dói, eu saio daqui. Se, não, isso aqui já me prejudica, eu quero sair. E não se dedica a algo. Não desprende, não busca sacrificar nada, né? Que é tudo muito fácil, muito na mão. Se tiver de fazer sacrifício, tá ruim, tá difícil, não quero, não gosto, não vou continuar. E aí que está o medo que eu tenho hoje da maioria da população ser simplesmente materialista subjetiva. Porque sabendo que ao opor-se a esse atentado do Poder Judiciário, do STF hoje, nós não podemos nos calar. Porque se vai doer, que doa. Mas é necessário que deixemos de ser homens simplesmente subjetivos e que sejamos objetivos em encarar a realidade. Se isso não for feito, de fato, nós teremos o nosso direito de liberdade de expressão cerceado. E aí, Ayran, para reverter, vai ser difícil. Imagine quando que a Venezuela vai voltar a ser um país decente. Nem consigo imaginar, Paulo. Nem consigo, porque ao mesmo tempo que a gente vê tudo, comenta, critica e tudo, há uma força, é uma guerra de cordas, né? É a esquerda contra a direita. Então tem uma força contrária tão forte, né? Ou talvez até mais, porque a direita ela está ascendendo agora, ela tem se revelado agora. Nós ainda estamos preparando ainda, né? Os nossos guerreiros. Né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, e dentro do que você falou aí, Ayran, sai dessa coisa de política, por que você fica nesse negócio de política? Isso não te dá nada, isso vai te trazer inimizade, tudo. Mas não, a gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que manter-se sempre em constante divulgação das boas ações, do que é bom, do que é certo, do que é virtuoso, porque eu tenho a minha filha, né, de 5 anos de idade, o que eu quero para ela, né, talvez eu não verei ainda essa mudança, mas eu posso, né, almejar, né, que que seja para ela, que aconteça nos tempos de juventude dela, né, que ela viva numa nação melhor, né? Então, dentro do que você está falando, os objetivos já não são mais para mim. Muitos pais, né, de família, depois que têm seus filhos, né, já não perseguem mais sonhos próprios. Né? Os sonhos são para outros, né? São para as novas gerações, são para os pequenos. Então, é um pouco disso daí, dentro do que você falou mesmo. Só que muita gente não tem, né, não ingressa minimamente que seja nesse tipo de pensamento, nessa corrente, né?
Mateus, eu gosto muito da citação, Mateus 5,6. Diz o seguinte: felizes Obrigado, aqueles amor. que, felizes aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. E é isso que me torna esperançoso. Veja bem, uma conversa densa de pessoas que não são famosas, temos audiência, então há esperança. Sim. Entende? É uma Eu não tenho centelha. pretensão, exato, eu não tenho pretensão de ser famoso, nem você, nós não somos cantores sertanejos, olha só, olha só. E tem audiência, então isso me dá esperança. De fato, eu sou um apaixonado, Ayran. Eu sou um apaixonado pela política, porque se homens não tiverem homens bons, homens honestos tiverem dentro da política, meu Deus, o que será do mundo? A política em si, ela é nobre, Paulo. Claro. O que atrapalha ela é a politicagem dentro dela, né? A politicagem. Mas a política em si, ela é nobre e ela é necessária, né? Então, a política, ela anda junto ali com a justiça, ela anda junto com institutos que são essenciais, né, para a vida em sociedade. Nós temos que ter a política, nós temos que ter a hierarquia, né? Há de haver poderes, há de haver as leis, né? E são poderes que garantem seu cumprimento. Então, a política, ela está sendo banalizada por algumas pessoas, né, que não, sinceramente, não mereciam ocupar espaço dentro da política. Mas Quanto, Ayran, quanto você disse no início, né, enquanto os bons se omitem, né, os maus ocupam, né, esse espaço. eu quero mandar um abraço para a Aline, minha prima, ela é acadêmica de Direito, está aqui nos assistindo. Quero mandar Também, também para a Aline, minha esposa, também, que está me assistindo aqui. maravilha. Doutora Xênia, Obrigado a todos. excelente profissional, advogada, que eu tive o prazer de estar em uma audiência com ela. Então, é maravilhoso. É o seguinte, Ayran, é importante para todos nós que temos o desejo, temos a esperança, fazer com que a conscientização política chegue a todos os ouvidos. Vai ter eleições agora. Pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Eu faço um clamor, não venda o seu voto. Se você vender o seu voto, aquele que comprou vai descontar, cara. E aí não Vai. vai ser um problema só pessoal, é um problema coletivo. Ele vai tirar o dinheiro que ele gastou comprando seu voto do próprio dinheiro que deveria retornar para você em serviços públicos, em saúde, em educação. Então, o cara é o egoísta. O que está vendendo seu voto, ele é egoísta, ele está pensando só nele ali. E que se for o resto. E aí, quando ele para olhar ali, daí a pouco, pô, não tem nada, não está acontecendo nada, esse pessoal não faz nada. Mas não faz por quê? Porque não tem dever, não tem dívida mais com ninguém, não, porque ele comprou. Ele comprou os votos para chegar ali. E a gente vê, igual, por exemplo, a gente vê Bolsonaro todo dia nessa luta aí. Paulo, se Bolsonaro ligar para mim hoje e falar, vem a presidente da República, é sua, eu falo muito obrigado. Muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro. O fardo que o senhor tem carregado não é fácil, não. Não é fácil. Você está entendendo? Não é fácil. Mas como que ele acessou isso daí? Colaborações dos próprios eleitores. Foi o político na história que gastou menos dinheiro na campanha eleitoral, né? Fez ela em rede social. E ainda assim, depois desse fenômeno, desse ganho que ele teve, através de rede social, eles ainda vêm dizendo que a turma é robô, que é fake news, que é criador de fake news, que é gabinete do ódio. Olha, Ayran, olha triste. Que maravilha. Olha aí o foco de esperança. Um povo elegeu alguém sem vender o seu voto para presidente. E aqueles que se uniram na primeira questão ao Bolsonaro e viram que realmente ele seria um homem incorruptível, já abandonaram o barco. E olha que bonito, olha que maravilha que é isso. Por quê? Mas por que o joio está separando do trigo, né, Paulo? O joio está separando do trigo.
E olha que Porque bonito. Por que que o enquanto Bolsonaro o tem coragem de Bolsonaro colocar a gente para permanecer, fora? enquanto Bolsonaro permanecer do jeito que ele é firme em suas posições, vai se desgarrando dele. Quem não aguenta vai se desgarrando. E dentro do que você falou, Exatamente. e voltando ao que você falou, eu fiz muita campanha para Bolsonaro, eu fiz muita arte de graça para diversos grupos no estado de Minas Gerais. Diversos, diversos. Cara de cidade que eu nem conhecia. Olha, nós estamos precisando colocar um outdoor aqui na cidade. As pessoas juntavam, faziam vaquinha para oferir um dinheiro ali, pagar e colocar um outdoor para o Bolsonaro, mito, para chamar de mito, para falar, para pôr as frases dele. Então, tudo isso foi apegado no jeito que ele é, na forma que ele sempre foi. O povo tá Entendeu? cansado, Iron. Pô, a gente fazia adesivo, fazia camiseta, a gente comprava do próprio bolso adesivo. Eu fiz 200 adesivinhos, entreguei o pessoal. Toma, isso aqui precisa dar para o pessoal, para pegar no celular, para pegar em moto, para pegar em carro. A gente tinha gosto, porque era uma esperança. Era uma esperança que a gente tinha. Essa esperança residia ali em Jair Bolsonaro. E até hoje, Paulo, e até hoje não surgiu, não se apresentou outro que pelo menos se aproxime, né? Os que Não, na eleição passada diziam ser muito parecidos, todos já se revelaram como são de verdade, e a gente está vendo aí, todo não. dia nas notícias. Não, vejam bem aquele vídeo sobre a reunião ministerial. Ô, Airan, o único argumento que os opositores encontraram foram palavrões. Veja A bem. Globo fez uma matéria que ele falou 39 palavrões. Meu Deus do céu. Olha só, as pessoas, quer dizer, os opositores, será realmente que você preferiria uma palavra doce e uma facada no seu coração, um roubo nos cofres públicos? Ou você prefere... O cara fala mesmo, ele é um soldado, um capitão do exército. E outra coisa, se a pessoa não aguenta uma palavra dura, peraí, acorda para a vida, entra no mundo real. O mundo real é cheio disso. Entendeu? E se é necessário palavras fortes para que a gente acorda, que venha palavras duras, Airan. Que venha. Olha, quanto eu agradeço hoje aos meus pais que me deram castigos duros. Mas que por eles, hoje eu consigo estar aqui conversando com você, querendo, desejando bem para minha pátria. Sim, somos de uma geração que passou por uma criação mais rígida do que se vê hoje e não guardamos remorso algum. Eu guardo total agradecimento a meu pai e minha mãe, né, que me aplicou disciplina nos momentos que eu precisava, e isso sim serviu para que eu fosse, para que me moldasse em quem eu sou hoje. É claro, falando aqui, eu não sou o exemplo, eu não sou o ser humano perfeito, mas pelo menos para minha filha eu consigo ser um bom exemplo, né, como pai, para minha esposa, entre meus amigos, tento ser a pessoa melhor possível, e isso eu dou graças a Deus à criação que eu tive, né? Então, outra coisa que eu queria dizer, Paulo, só um instante, estava no meu pensamento de te falar e nós entramos nesse tema e eu esqueci. Só um instante. Pode ir falando aí que eu vou entrar. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para a doutora Renata Polinário. Doutora Renata Polinário. É uma Parabéns. excelente Obrigado, aí, profissional, uma Renata, advogada criminal que tem realizado um trabalho maravilhoso na cidade de Valadares e de fato, eu agradeço muito, porque é isso que a gente precisa, né, de pessoas que se dediquem e se entreguem, se doem, façam o seu trabalho com amor para o bem da sociedade. Que é isso, o que é... doutora Renata é um exemplo, né? Doutora Renata é empenhada em causas aí que a gente vê que não lhe trará retorno algum financeiro, sim, mas retorno dentro do que a gente estava falando, de seus objetivos, né, de fazer realizações, fazer a diferença no mundo. Parabéns, doutora Renata, uma grande amiga, né, que está sempre conosco. Muito obrigado aí pelos seus elogios e pela participação em nossa live. Exato, Marcos, exato. Foi anunciado hoje, os Estados Unidos romperam com a OMS, e é isso aí, cara. É romper com essa globalização que vem prejudicando e demolindo todo mundo. É ter coragem. E é isso que a gente precisa. A gente precisa, de fato, de governantes corajosos.
porque eu prefiro de fato, numa situação dessa, vir num tanque de guerra forte do que um carrinho de algodão doce, cara, e as coisas continuarem acontecendo como estão. Peraí, você quer o que vem numa guerra em que o comunismo, o globalismo é forte? Você quer que o Jair Bolsonaro venha com um carrinho de sorvete para a guerra? Pô, Isso é um mesmo. capitão, é um capitão que está preparado Obrigado, e Samuel. que a gente acredita, né? E Oh, outra coisa, Aran, outra coisa que eu quero falar e deixar claro, olha, eu não sou uma pessoa que, se hoje eu ver que o presidente que eu apoio, ou qualquer político, seja lá o vereador, fez alguma atitude que não seja real ao interesse da sociedade, poxa, eu vou romper com ele. Vou romper. Mas através de verdadeiros fake news, não, isso aí não vai. Isso aí, e através de cerceamento de liberdade de expressão, não. quem é mais caluniado, injuriado e denegrido do que o Bolsonaro? Tem sua imagem denegrida que o Jair Bolsonaro. Ninguém, Paulo, ninguém. E nem por isso ele para de fazer. Ele falou ontem, pô, isso aí, todo dia eu vejo coisas absurdas que me atingem minha família, e nem por isso eu vou ficar procurando entrar com ação judicial referente a isso. Eu toco o barco, o que serve para mim eu pego e guardo para mim, o que não serve eu dispenso e toca para frente, né? Serve de exemplo Engraçado, para todos aquele que é nós. acusado de romper com a liberdade de expressão é o que mais deseja que a liberdade de expressão exista no nosso meio. Sim, é o que ele defende sempre, o direito de imprensa, a liberdade de imprensa. Ele é sempre incisivo em defender isso daí, mas não. Mas há ainda os cegos que vêm acreditar numa ala de mentirosos que dizem o contrário, né? Acho que está precisando muita gente abrir os olhos e se voltar para buscar a verdade, né, Paulo? Garimpar mais a verdade, porque de fake news a rede está cheia. Tá cheio. E é triste quando a gente vê que as verdades eles querem colocar a verdade como as notícias falsas. Isso é terrível para uma sociedade. E, Airan, o Brasil é um país magnífico, cara. Qual país tem mais recursos do que o nosso? É um país que tem potência para ser grande, cara. E por que Poxa estamos tão vida, atrasados, né, Paulo? poxa vida. Eu faço um apelo mesmo. Poxa vida, deixa o presidente governar, cara. Deixa esse governante nosso ir à luta, continuar com a luta, só assim teremos a esperança de viver num país melhor. Ô, Airan, atualmente eu estou nos Estados Unidos, mas todo dia eu acordo com aquele, poxa vida, eu amo o Brasil, eu quero estar no Brasil, inclusive eu vou estar no Brasil, retornarei com minhas atividades advocatícias, né? A partir de agosto. Porque eu Seja desejo, eu bem-vindo sei de que volta. é um momento delicado, mas eu quero participar desse momento, eu quero estar nesse momento porque eu amo o Brasil. Eu não Sim, amo, aqui é nossa eu terra. não amo, eu não quero amar o meu bem-estar, o meu desejo e etc. Eu quero amar o país, porque eu amo a coletividade. Eu faço das suas as minhas palavras, amo muito o meu país, nunca saí daqui, não conheço outra nação, admiro sim outras nações, mas a minha terra é aqui, o meu lugar é aqui, sou brasileiro e enquanto eu puder, me manifestar, falar, tentar mudar o pensamento das pessoas em relação a valorizar o nosso Brasil, a querer a mudança, eu o farei, sem medo, né, sem me recuar. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui nessa live. Eu espero, Paulo, que a gente tenha novas oportunidades de fazer outras, né, discutir outros temas, e espero que a gente tenha contribuído para cada um desses que estão aqui, né, que nos assistiram, outros nos deixaram mais cedo, outros só passaram, mas fica aqui o agradecimento a todos, né, que participaram de qualquer maneira que fosse, rápido ou permanente, dessa live. Para nós também foi importantíssima. Exato. Eu também quero agradecer a todos que estiveram presentes e espero, com certeza a gente vai ter novas oportunidades. Tá faltando 15 segundos, eu quero encerrar com uma mensagem bíblica.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, meu Deus, me ampara e está comigo. Muito Amém. obrigado.